O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, das nossas redes sociais também. Tem o Instagram, tem o Facebook no ar, à sua disposição, nosso canal no YouTube e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para outras 20 cidades lá da região. O nosso convite pela próxima hora, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas redes sociais, e a sua interação também é bem bacana pelo WhatsApp, anota aí, 973350038, para você fazer perguntas aos nossos convidados e convidadas de hoje. Mais uma vez, 973350038. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, o que eu sempre digo por aqui nesse dia, vamos com empenho, com saúde, com dedicação. Eu sou Mauro Friesman, vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que estão compondo a bancada do programa Gente que Fala. Doutor Milton Flávio, médico, assessor da presidência da FAPESP, a Federação não, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tudo bem, Milton? Bem-vindo mais uma vez com a gente, obrigado pela colaboração. Bom dia, Mauro. Prazer estar aqui com você mais uma vez, com todos os nossos telespectadores e com os debatedores que conosco vão compor essa mesa. Também na nossa bancada, Aline Rios, letróloga, consultora pedagógica, professora e designer instrucional na Force Learning. Tudo bem, Aline? Bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Na bancada do Gente que Fala aqui também, eu apresento o Dr. Misael Antônio de Souza, advogado, sócio-diretor do Grupo Realiza. Ele é diretor regional da Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas do Brasil. Tudo bem, doutor Misael? Bem-vindo mais uma vez. Maravilha retornar a esse belíssimo programa. Um grande abraço à minha amiga Zenilda, meu companheiro de recepção de autógrafos de livros, Dr. Milton Flávio, e aos demais companheiros da mesa. Você está bem, né? Eu estou bem, obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente, doutor Misael. É um prazer sempre. Sim, aqui na nossa bancada de hoje, também abrindo a semana, doutor Evandro Capano, advogado criminalista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito do Estado, professor universitário, sócio fundador da Capano Passafaro Advogados Associados. Doutor Capano, bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Como estão as coisas? Paulo Frias, muito bem, é sempre um prazer redobrado estar com vocês. Todos esses adjetivos que você me deu, a eles eu somo amigo do Mauro Frias, amigo da Zenilda, esse é o melhor adjetivo que eu tenho. Muito bom, prazer estar com vocês, com os colegas de bancada. Olha, legal, gente. Doutor Capano, Milton Flávio, Aline e doutor Misael. Eu vou colocar na nossa bancada de hoje também, sabe quem? A primavera. Primavera chegou, a nova estação, que ela traga aí as flores e as cores, né, que nós estamos acostumados nessa fase do ano e que traga, acima de tudo, muita tolerância, né? Muita fraternidade entre as pessoas, que é o que a gente mais está precisando aí nos últimos tempos. As eleições vêm aí, o clima acirrado e que tudo isso possa ser amenizado com a nova estação que chega. Bem-vindo à primavera, então. Vamos lá, gente. O primeiro assunto dessa semana do programa Gente que Fala de hoje. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse ao podcast Café da Manhã, da Folha, que o governo federal se planejou para lidar com a seca e o fogo. Porém, reconheceu que as estratégias foram insuficientes para a realidade. Vejam só, o Brasil vive a pior seca de sua história e a ministra também declarou que o mundo está despreparado para enfrentar a crise climática. Enquanto a Amazônia queima, países como o Peru, a Bolívia e Portugal declararam emergência ou calamidade por causa dos incêndios. E na África, a estiagem já provoca a falta de alimentos. Doutor Milton Flávio, começo com você a respeito desse tema. Esse posicionamento da ministra Marina Silva, até que voltou antes, né, dos Estados Unidos, ela acompanhava o presidente Lula lá na ONU, e voltou para lidar aí com essas questões que a gente está enfrentando, emergenciais, em relação às queimadas, né? A sua análise em relação a essa declaração da ministra? Olha, Mauro, mais do que a declaração da ministra, a gente precisa voltar um pouco para trás, né? Há muitos anos, eu me lembro, quando eu era subsecretário de Energias Renováveis,
São Paulo já havia aderido, né, uma proposta para que nós pudéssemos nos confrontar com essas mudanças que vinham acontecendo de maneira acelerada e negadas por aqueles que têm interesses imediatos na exploração, sobretudo da cobertura vegetal do nosso planeta. Efetivamente, os anos se passaram, né, e a gente não fez a lição de casa. E hoje o mundo enfrenta, de maneira, eu diria, quase como uma calamidade, esses avanços que a natureza tem feito, no sentido de produzir danos que são irreversíveis em algumas áreas e que, inclusive, ceifam vidas humanas. Eu não vejo de imediato nenhuma medida que possa ser tomada para que esse processo se reverta de imediato. Eu acho que é um alerta que a natureza está dando para cada um de nós e para os governos em particular, de que não basta discurso, né? A prática tem que ser cada vez mais forte, né? E eu não vejo isso no nosso país, como também não vejo no mundo como um todo. Doutor Capano, sua análise a respeito da avaliação da ministra e a análise também a respeito aqui feita pelo Milton Flávio, de que não fizemos a lição de casa. A gente não tem ouvido a ciência, essa é a constatação, né? Tenho dúvida, né? O Milton Flávio tem absoluta razão, e não só ele, como todas as pessoas que, né, reiteradamente trabalham com isso. Nós temos aí o Pinheiro Pedro, que está sempre conosco aqui na bancada também, foi secretário de Assuntos Climáticos do município de São Paulo, e ele tem o mesmo discurso do secretário, do deputado, né, do Milton Flávio. É isso mesmo. Muito discurso, pouca ação, e precisa de um trabalho aí, com certeza, uma política pública séria para atender essa demanda aí. Tem plena razão o Milton Flávio. Doutor Misael, sua análise a respeito dessa declaração da ministra, dada ao podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, de que o governo federal se planejou para lidar aí com a questão da seca e do fogo, mas ela reconheceu que as estratégias não foram suficientes até aqui. Que me desculpem aí os colegas da mesa, eu acho que ela prestaria um grande serviço à nação brasileira se ela pegasse o chapéu dela e voltasse para a floresta amazônica. Esta mulher, ela ficou no governo anterior, no Ministério do Meio Ambiente, e nada, absolutamente nada, ela deixou em benefício para o nosso país. Se eles conseguem, se eles, como especialistas em meio ambiente, ela está se intitulando incompetente, imagine daqui para frente o que vai acontecer. Essa mulher só sabe fazer desapropriações sem dotação de verba para pagamento, desapropriações com decretos fraudulentos, que eu sou vítima disso, decreto fraudulento. E para os senhores terem uma ideia, eles no Ministério do Meio Ambiente, e ela especialmente, até hoje, não regularizaram a reserva Chico Mendes. E olha que a reserva Chico Mendes foi criada lá atrás. Eu tive uma audiência à época com o ministro, esse menino aqui que era de São Paulo, Ricardo Salles, e ele disse: Misael, esse pessoal criaram 3.280 áreas de preservação. Não dotou verba para nenhuma delas. E nenhuma delas tem como receber dinheiro. O governo teria que investir 98 bilhões para ressarcir os prejuízos dos proprietários lesados. E o Brasil não tem esse dinheiro, ele nunca vai pagar esse dinheiro. Por quê? Porque eles fazem a coisa de uma maneira intempestiva, de uma maneira desordenada, de uma maneira sem qualquer controle, apenas pelo xiitismo deles, que é meio ambiente, mas que meio ambiente? Os esgotos das cidades grandes estão aí, a Deus dará, vivo. Favela não tem apoio, rios não tem tratamento, florestas não tem proteção, e eles criam áreas de preservação para quê? Para nada. Eles têm que pagar, ela especialmente tem que pagar as desapropriações que ela fez nesse país, em torno de 3.200, e nunca pagou uma.
Então, ela estaria prestando um grande serviço, ela e toda a cúpula do Ministério do Meio Ambiente, se elas pedissem demissão do cargo e voltassem lá para Chapuri, lá para a Floresta Amazônica, Chapuri, que é o lugar dela. Ela não tem esse direito de causar esse prejuízo para o Brasil e continuar no mistério, porque a mídia brasileira, não sei a serviço de quem, vive bajulando esse povo. Porque nós lembramos, os colegas podem lembrar disso, quando estava lá o Ricardo Salles, o que eles detonavam o Ricardo Salles não está escrito, porque o Ricardo Salles fazia o que é certo. Hoje, o coitado do lavrador, ele não tem licença para desmatamento. Por quê? Porque o IBAMA não expede. Eu nunca vi neste país uma licença expedida pelo IBAMA. Mas, em contrapartida, se você começar a desenvolver qualquer trabalho na sua propriedade rural, chega o INEMA, que é do estado da Bahia, que é o pior de todos, chega o IBAMA, que é federal, que é o pior, chega as secretarias municipais, mas nada fazem, nada legalizam. Não existe expedição de licença no IBAMA para legalizar a situação. Existe, sim, uma truculência muito grande contra o proprietário, contra o fazendeiro, contra o produtor rural, que eles não gostam de ouvir falar. Então, na minha opinião, ela é uma incompetente que deveria estar de volta lá no Chapuri, ou, pelo menos, legaliza a reserva Chico Mendes, que eles criaram e nunca legalizaram. Então, eu não sei se é porque eu sou vítima desse sistema que está aí no poder, que invade a sua propriedade, não tem nada que derrube esse pessoal. Eu tenho um amigo que morreu de desgosto. Por quê? Porque desapropriaram 7 propriedades que ele tinha, nunca pagaram, nunca chamaram para um acordo, e essas propriedades foram desapropriadas com falsidade ideológica nas assinaturas, dados incoerentes na composição do processo, medições diárias contratadas por terceiros que nada tem a ver, porque a lei diz que isso tem que ser feito com acompanhamento do órgão público federal. Nada, foi uma ONG da Bahia, outra ONG do Rio de Janeiro, que se juntaram e fizeram essa desapropriação. E depois disso, desse meu amigo que sofreu essas 7 desapropriações, invadiram o sítio, que era o lazer, o descanso dele, um bando de índios pataxós ali no sul da Bahia. Ele levou 1 ano e 8 meses para remover essa gente. Na semana seguinte eles entraram e estão lá até hoje. Cadê a lei do Brasil? Cadê o Ministério do Meio Ambiente para regularizar isso? Aline Rios, a sua análise a respeito desse tema, a partir da sua área, a área educacional, você que está nesse espaço, tudo isso passa pelo banco escolar, porque o que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo afora, é discurso de lado a lado, nas defesas e nos ataques às ideologias, munição política para todo lado, só que munição política não resolve, né? É um atirando no outro, um prometendo mais do que o outro, ninguém resolvendo nada. Isso parte do banco escolar. Com certeza, eu volto na fala do Dr. Milton falando sobre a nossa lição de casa que não foi feita, né? Então, tanto nós como população, tanto como políticas públicas, que realmente de agora em diante a gente está cada vez mais despreparado para as crises climáticas que vão acontecer. E como os bancos da escola podem reagir a isso. A gente tem uma política nacional de educação ambiental que precisa ser implementada nas escolas, e o professor ele precisa estar cada vez mais desespecialista da sua área. Por quê? A gente não pode se dividir em pequenas microáreas de aprendizagem, enquanto o mundo pede soluções transdisciplinares e multidisciplinares. Então, a gente precisa que o professor esteja aberto e esteja consciente do que está acontecendo no mundo e de como ele vai trazer isso para a escola, trazendo o pensamento crítico do aluno e trazendo a conscientização. Porque quando a gente fala de educação, a gente fala de futuro. A gente trabalha na educação porque a gente acredita em pessoas para o nosso futuro. Então, a gente precisa trazer isso para a escola e que a escola também, junto à sociedade, consiga pensar em estratégias. A gente tem alunos brilhantes dentro do banco da escola e que eles podem trazer ideias que podem contribuir para a sociedade. Então, tratar o nosso aluno, que eles estão lá do ensino fundamental, ensino médio,
que eles são mais novos, mas que eles podem estar agindo junto à sociedade também. Então, trazer esse protagonismo, o aluno no centro, para que ele possa contribuir à sociedade é muito importante. Doutor Flávio, para encerrar esse tema, ainda na questão da lição de casa que não foi feita, né, existe a necessidade do marco regulatório de emergência ambiental. Isso é promessa de campanha do presidente Lula e que ele não tirou do papel até agora. Tem o plano de enfrentamento aos riscos climáticos extremos, que é a idealização da ministra Marina Silva, mas independentemente de ser a idealização dela, o Brasil precisa. Isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então, como eu disse aqui, não adianta a munição política, um atirando no outro, porque isso não vai levar a absolutamente nada. Olha, Mauro, a gente acabou de assistir aqui no debate, né, o doutor Misael colocando o outro lado, né? Ele diz aí, tem um companheiro, acredito que seja verdadeiro, que por causa da invasão da sua terra, por conta das divergências que enfrentou, ele faleceu. E quantas mortes nós contabilizamos nas enchentes do Sul, né? Então, o que me parece hoje é que as pessoas ainda não tomaram, não têm consciência do que está acontecendo. E a gente está chegando num ponto de viragem, ou do ponto da viragem, a partir do qual será muito difícil, mesmo que as medidas sejam tomadas, que a gente consiga uma reversão para que a gente tenha uma possibilidade de um convívio adequado com a natureza. Eu concordo com você, né? A política do governo atual é ainda insuficiente, os marcos regulatórios ainda não foram estabelecidos e precisam ser estabelecidos com urgência, mas eu diria que, mais do que as questões pessoais, mais do que as questões regionais, das questões fundiárias, o que nós temos que olhar com muito cuidado é que o planeta está pedindo socorro. E os limites estão sendo atingidos com muita rapidez, e o que se vê não é apenas no Brasil, né? Essas mudanças climáticas afetam hoje, de maneira drástica, dramática, o mundo como um todo. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo assunto, um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê a cobrança de mensalidade em instituições de ensino superior públicas paulistas, como a USP, Unicamp e Unesp. A proposta cria o programa Sistema de Investimento Gradual Acadêmico, batizado de SIGA, pelo qual o estudante receberia um empréstimo que seria pago depois de formado e de acordo com a sua renda futura. O projeto está sendo criticado por educadores que veem risco de aprofundamento da desigualdade no acesso à educação para os estudantes de baixa renda. Milton Flávio, o seu comentário a respeito desse tema, o que você acha do aluno sair da faculdade formado e com dívida para pagar, né, a partir aí dessa proposta, Sistema de Investimento Gradual Acadêmico? Mauro, eu acho que nós estamos mais uma vez na contramão do que pede a educação e do que pedem aqueles jovens que ainda não estão matriculados na universidade. Eu tenho a impressão que hoje no país nós temos uma evasão escolar em algumas áreas que chega, em algumas matérias, chega a 50%. Quando você vai analisar as causas da evasão escolar, não é pelo custo da matrícula, isso vale para o ensino privado. Mas essa evasão escolar continua acontecendo na Universidade Pública de São Paulo, inclusive. E quando você vai olhar o perfil do aluno que está fazendo ou que evade, né, é um aluno de baixa renda, que ganha menos do que 3 salários mínimos por mês, via de regra é negro e com uma idade mais avançada. Então, nesse momento, a preocupação, né, não é oferecer recursos para que o aluno entre. Né? Nós não estamos conseguindo manter o aluno que entra na educação, na universidade pública brasileira. Eu sei que essa preocupação é antiga. Quando eu era deputado, no meu primeiro mandato, em 95, eu não vou citar aqui o nome do deputado, porque ele ainda é deputado, mas nós tivemos, e você acompanhou, deputados que propunham o ensino público pago na Universidade Paulista. E isso, na época, não foi aprovado, na minha opinião, em boa hora, né? E agora volta de novo à tona, né? Volta de novo
a mídia, né? Eu acho que não é essa a preocupação. A minha preocupação hoje é incluir o jovem, né? Garantir a sua permanência na universidade, né? Não basta entrar, ele às vezes não consegue ficar, porque ele não tem como subsistir, né? Sem um emprego que garanta a sua subsistência e da sua família, né? Mais do que você estar preocupado em taxar ou criar um modelo que já se demonstrou inadequado. O FIES, né, acabou acumulando uma dívida de alguns bilhões de reais, porque a juventude que entrou com o mesmo propósito, eu vou te dar um empréstimo e depois de formado você paga. E se mostrou que, infelizmente, não são capazes de pagar depois esse empréstimo. Como não serão capazes de pagar esse novo empréstimo que eventualmente possa ser concedido? Aline, a sua análise a respeito desse tema, você que é da área, o sistema de investimento gradual acadêmico, que é uma proposta e que foi protocolada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu vou dar autoria aqui, deputado Léo Siqueira, do Novo. Ele é o autor dessa proposta. Como é que você avalia? Como destacou aqui o Milton Flávio, essas ideias, elas surgem de tempos em tempos, não é de hoje. Elas nunca passaram na Assembleia Legislativa e essa também não deve prosperar por uma única razão, é inconstitucional. A educação é um direito, né? E é um dever do Estado oferecer educação. Então, isso a gente falando em educação básica. E aí, quando a gente parte para a educação universitária, existe uma questão de acesso que precisa realmente ser pensada, né? Então, quem tem acesso e quem consegue ficar na universidade. Então, esse é um tipo de emenda e de pensamento, de projeto que precisa ser muito bem estruturado, olhando para recortes e contextos sociais, para ver a viabilidade disso ou não. E se a universidade realmente garante a mobilidade social esperada para que o estudante consiga pagar isso depois, se esse for o caso, né? Então, mais do que pensar em como o aluno pode dar conta disso, é como o sistema da universidade também pode dar conta daquilo que eles estão precisando, né? A gente vê que existe uma necessidade aí por dinheiro, né? Por mais embasamento de dinheiro mesmo financeiro, e de como isso pode ser mitigado de outras formas e não recaia também sobre o estudante que tem aí outras coisas para dar conta. Doutor Misael, sua análise a respeito dessa ideia que tramita na Assembleia, não tramita ainda, foi protocolado, precisa passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça inicialmente, e que trata da cobrança de mensalidade em instituições de ensino superior públicas paulistas, o USP, Unesp e Unicamp. O que eu acho, Mauro, é que deveria haver uma exigência maior do aluno que já está na universidade, porque você, ao ingressar em uma dessas universidades, para uma visita, você tem até nojo de percorrer os corredores com o vandalismo desse pessoal que se aproveita da gratuidade. Ao invés de preservar o patrimônio que é dele, ele destrói. É impressionante isso, não dá para entender a educação desse jovem até aonde vai. Parece que ele não teve pai, parece que ele não teve mãe para lhe dar educação. Claro que existem as exceções. Com relação ao pagamento, é como disse o Dr. Milton Flávio. O FIES foi feito para dar uma alavancada. E o que nós tivemos de surpresa do FIES? Uma inadimplência geral. E isso mutilou muito jovem, porque ele ficou com o seu nome no Serasa e ele não podia desenvolver qualquer outra atividade devido ao seu nome estar no Serasa. Se não fosse o governo passado, que deu uma anistia de 92% para que ele tentasse se erguer e parcelar o restante, ele estava pendurado até hoje. Mais de 25 milhões de jovens estavam pendurados aí no Serasa por não ter credibilidade no comércio. Então, é muito pecaminoso ser aprovado um projeto desse, quando nós deveríamos exigir um pouco mais de empenho do aluno na faculdade do que liberar projeto para cobrança do aluno que já não tem renda. Ele é baixa renda, ele vai para o ensino público e ele não tem renda. Então, não acho procedente, não. Mauro, posso só dar algum dado para que a gente possa avaliar? Quando eu digo que, embora o projeto vá tramitar, eu acredito que não vai ser aprovado, mas me parece que é um projeto que ainda não foca naquilo que é importante para a educação brasileira. Estudos recentes mostram que a evasão escolar na universidade
é de 39%. Quer dizer, 40% dos indivíduos que ingressam na universidade acabam não concluindo os cursos. Na Universidade Federal, né, de 39%, na USP é de 17%. Nas privadas, a evasão é de 59%. Mas um dado muito mais abrangente, ou que eu diria que muito mais desafiador, é saber que hoje 8,8 milhões de brasileiros de 18 a 28 anos de idade não terminaram sequer o ensino médio. 68 milhões de brasileiros não têm escolarização de ensino médio até agora. Então, sem discutir ou sem criticar diretamente esse projeto, eu só queria mostrar que os desafios que nós enfrentamos no país são muito maiores do que esse projeto, ou para que esse projeto aponta. Né? Eu acho que nós temos que olhar com muito mais seriedade o que está acontecendo, senão vai continuar acontecendo a mesma coisa. Né? Você vai continuar colocando jovens na universidade, abrindo a expectativa, né, para que ele acredite que vai concluir e ele não conclui. E vou mais uma vez reforçar: quem é o aluno que evade da escola? São homens negros de famílias com baixa renda. Doutor Evandro Capano, sua análise sobre esse projeto de lei protocolado na Assembleia que prevê a cobrança de mensalidades em faculdades públicas paulistas. Existe uma cultura em muitos países afora aí, alunos, depois de formados, já exercendo as suas profissões, eles fazem doações para as universidades públicas, né, nas quais se formaram, né, no sentido de agradecimento, no sentido de colaboração com as novas gerações, enfim, é uma cultura que no Brasil não existe, não tem, acho que nem lei específica para tratar disso, que também no Brasil essas coisas, se acontecerem, vai ter até uma disputa, né? Quem é que doou mais, né? Qual foi o lado que doou mais para a universidade também, né? Na Universidade de São Paulo, aqui na USP, nós tivemos o caso Pedro Conde, né? A família do Pedro Conde quis fazer uma doação lá para o Largo de São Francisco e não foi possível. E aí é engraçado porque virou até chacota, porque você não pode chamar o auditório de Pedro Conde, mas todo mundo, né? Eu fiz meu doutorado lá pela USP, a gente fala, onde vai ser? Ah, lá no Pedro Conde. Ah, perdão, não pode fazer. Aí nem faz uma chacota depois, né? Então isso é terrível. Em relação ao projeto, Mauro, né? Como disse bem o então deputado, né, Milton Flávio, não vai passar, né? Não vai passar. A educação é gratuita no Brasil, né? O primeiro a sarrafo para cima para a universidade, mas temos que incluir. A discussão que nós temos que fazer não é se vai ser, né, tem que pagar, é educação de qualidade, né? E aí a Aline Rio sabe, né? Nós temos que fazer, inclusive, a grande discussão é a qualidade do professor, porque o professor não gosta de ser é, medido, né? O professor não gosta de estar submetido a qualquer critério de qualidade. Então, isso é terrível. Um currículo básico geral, né? Porque a gente precisa ter, né, a prova geral, e aí nós vamos discutindo, né? Uma coisa eu falo, Mauro, eu coordenei a Polícia de São Paulo, mas eu chefiei o gabinete da educação, fui chefe de gabinete da educação de São Paulo, e eu posso dizer para você, dinheiro não falta, não. Dinheiro tinha demais, viu? Tinha até demais, porque tinha vezes que para a gente empenhar o dinheiro lá, tinha que correr, né? O que precisa é melhor gerenciamento mesmo, né? Não precisa cobrar da meninada, não. Dinheiro tem, né? Nath Próximo Morto, tema. Só para reforçar o que foi falado agora, né, pelo Capano, né, é verdade, as nossas universidades públicas, nesse momento, não sofrem restrições orçamentárias. Eu diria que, diferentemente do que acontecia no passado, hoje elas têm um caixa adequado. Elas não estão enfrentando dificuldades financeiras, né, e, eventualmente, eu diria até, não vou dizer que sobra, porque nunca sobra para a educação, mas, efetivamente, elas não estão sofrendo cortes orçamentários ou dificuldades orçamentárias que justifiquem, eventualmente, uma queda da qualidade do ensino ou a evasão escolar. A evasão escolar tem outras causas, elas estão muito mais elas estão ligadas às dificuldades e à situação econômica dos alunos, das famílias dos alunos, né? E eu diria que, inclusive, nesse momento, eu comemoro, embora muita gente critique, o crescimento, né, do ensino à distância, que em muitas áreas pode suprir, como supre em outros países, essa dificuldade. Porque o jovem pode ter o ensino de qualidade, né? É importante que você fiscalize
essas universidades que oferecem o ensino à distância, mas se ele for oferecido com qualidade, ele mitiga em muito as razões que nós temos de evasão. Porque o aluno pode continuar trabalhando, os custos são muito mais baixos, né? E hoje não é por outra razão que nós temos no país um crescimento nos últimos anos de quase 400% nas matrículas do ensino à distância. Eu ainda recentemente acompanho e tenho acompanhado um projeto muito interessante, vou aqui divulgar, que é o aluno empreendedor, né? Que é o aluno que tem a possibilidade de fazer o seu ensino à distância com um custo baixíssimo, em torno de R$ 100 a mensalidade dos cursos, e ele tem alternativas de trabalhar junto como aluno empreendedor, e nesse trabalho à distância que ele faz também, ele pode, inclusive, ter uma renda adicional para pagar esses R$ 90 que ele paga para o ensino à distância. Eu acho que é uma coisa que precisa continuar sendo pesquisada, sendo buscada e aproveitada. Vamos seguir. Próximo tema do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Península, os professores são responsáveis por 60% da aprendizagem do aluno no ensino fundamental, independentemente da infraestrutura escolar, como internet, biblioteca e até a escolaridade dos pais. Esse estudo concluiu que existe uma associação estreita entre a qualidade docente e a compreensão do aprendizado dos estudantes. Sobre a qualidade docente, Aline, o Dr. Capano falava agora sobre capacidade, sobre capacitação, né, de cada professor, e daí a importância, então, dos educadores se manterem atentos ao surgimento das novas metodologias educacionais, enfim, tudo que traga a capacitação e a qualidade do trabalho. Exatamente. Hoje eu atuo como consultora pedagógica e designer instrucional da Forte Learning, mas antes de tudo eu sou professora de educação básica. Então, assim, nenhuma profissão hoje a gente consegue se manter sem estudar e se qualificar para sempre. Não é diferente com o professor. Então, se a gente está pensando numa educação de qualidade para os nossos alunos, como eu falei inicialmente, quando a gente fala de educação, a gente pensa em futuros possíveis para as nossas crianças e para o nosso país e para o mundo. Então, pensando nesse futuro, que tipo de educação a gente quer oferecer? E a gente sempre fala, no mundo da educação é muito comum a gente ouvir que a gente quer alunos protagonistas e que saibam aprender. Para isso, a gente precisa de um professor que seja modelo disso, né? Então, um professor que está sempre curioso, sempre atento às novidades e muito qualificado às novas metodologias. A gente tem alunos muito diversos e cada aluno tem a sua forma de aprender. E o professor também precisa estar ciente de quais metodologias funcionam, em quais contextos que ele está inserido para que cada aluno, todo aluno, possa ter sucesso. Então, a gente quer garantir uma educação de sucesso para todos. Então, o professor ele está sempre, como a gente falou de cursos à distância, a gente consegue fazer cursos à distância muito bons e também dá para fazer cursos presenciais que não são tão bons. Então, a gente precisa, dá para ter qualidade nos dois, né? Então, ter essa facilidade dos cursos à distância hoje, inclusive para o professor, para ele continuar se qualificando, é muito importante. Então, conhecer metodologias ativas. E aí, como você disse, né, o que o estudo comprova que, independente da infraestrutura ou das tecnologias disponíveis, o papel do professor ele é o mais importante. Então, se a gente fala de uma escola que tem muita infraestrutura e que pode investir muito, qual é o papel? O professor ainda precisa ressignificar o seu papel ali de mediador do conhecimento. Então, ele que vai ensinar o aluno a como acessar essas tecnologias. Porque muitas vezes a gente esquece de que o aluno vem para a escola, né? Então, quando a gente fala em educação básica, e a gente está falando de alunos desde muito pequenos até a sua adolescência, que eles ainda estão aprendendo os básicos da tecnologia, né? Então, a gente vê muita gente falando das pessoas mais novas no mercado de trabalho e de como elas não estão sabendo usar editores de texto, por exemplo. E quanto é papel da educação básica de mitigar isso. Então, ensinar como usar as tecnologias. Agora, se a gente fala de uma escola que não tem essa infraestrutura, também é papel do professor ajudar o aluno a, usando a biblioteca, usando os meios que eles têm, a acessar o conhecimento e a construir o conhecimento na sua jornada de educação.
E esse dado, Aline, de que até mesmo a escolaridade dos pais não influencia, ou seja, o aprendizado do aluno no ensino fundamental, ele também não depende do nível de escolaridade dos pais. Esse dado surpreende? Era uma crença bastante antiga, né, de que a escolaridade dos pais interferia na educação dos filhos. O que eu acredito, né, e assim, eu não tenho agora um estudo para te comprovar isso, mas isso me parece que vem de se os pais não têm uma educação formal, a probabilidade de ele oferecer isso para os filhos pode ser diminuída. Então, o que a gente tem hoje com o acesso aumentado às escolas, e ainda bem que isso aconteceu, de que os pais entendem a importância da educação, mesmo que eles não tivessem tido acesso. Então, e até mais às vezes, alguns pais pensam de oferecer, já que eu não tive, o meu filho precisa ter, porque isso vai garantir um futuro melhor para ele. Então, a educação hoje, né, essa falta de escolaridade dos pais não tem impedido que as crianças vão à escola. E aí acaba que, né, a criança geralmente passa a maior parte do seu tempo ali na escola, e aí quem está em cargo mesmo dessa educação de formação, essa educação de construção de conhecimento, é o professor. Doutor Capano, quero te ouvir também a respeito desse tema. O doutor Capano é professor universitário, claro, não é um professor de educação fundamental, mas está dentro da sala de aula, na realidade ali do dia a dia com os alunos. 60% da aprendizagem dos alunos depende dos professores e não de outras questões como internet, biblioteca ou até mesmo a escolaridade dos pais. Estudo da FGV. Mauro, o que a gente escuta muito dos alunos bate com essa informação, né? A gente fala, eu não gosto que a minha situação é muito peculiar, né? Eu sou professor numa faculdade de direito, né? Quer dizer, numa aula de direito. Então é muito focado. Mas repercute nesse sentido, né? A gente fala, eu não gosto de direito do trabalho porque meu professor foi péssimo. Ou eu não gosto de direito civil porque meu professor foi péssimo, né? E eles debitam no professor, né? E não raras vezes você escuta, olha, professor, eu eh, tive uma aula com o senhor, gostei muito da sua matéria, né? Anos depois, né? O Instagram tem ajudado a gente nisso, né? Alguns alunos meus, muito tempo depois, eles né, entram no Instagram e falam, ó, Capano, segui a área que é do direito penal, porque gostei muito das suas aulas, me identifiquei, comecei a trabalhar com isso e acabei ficando, agora quero te agradecer, né? Então você vê que a empatia do professor com o aluno, isso é fundamental, né? É, empiricamente eu posso lhe dizer, não tenho estudos, mas empiricamente posso lhe dizer que é verdade, né? O professor é fundamental no processo educacional. Como eu Quer trabalho com as duas complementar? vertentes, da educação básica e também com a educação de adultos, a diferença é assim, o adulto geralmente escolhe, né? Então, eu estou ali fazendo essa disciplina do direito civil por algum motivo que me levou. Então, o adulto consegue trazer essa percepção para a aula. Uma criança é um pouco diferente, né? Então, o professor precisa criar vínculo com essa criança, precisa estabelecer ali uma relação de confiança e de mediação para que o aprendizado dê conta e que o aluno veja a importância daquilo que ele está aprendendo. Vamos seguir. Próximo tema do programa Ô, Gente que Mauro, Fala, Mauro, abrindo aqui. eu queria, Fala, eu Milton. queria dar um break, Mauro, posso? Pode, pode. Não, não, é Vamos só lá. para me referir que eu concordo com os dois, com o Capano e com a Aline, de que o professor é fundamental, né? Mas eu queria só para reforçar, ainda recentemente, não está concluído, talvez integralmente, mas foi feito um estudo aqui na cidade de São Paulo pela Fundação Anísio Teixeira, que mostra que o professor é muito importante. E isso foi demonstrado de duas maneiras. Primeiro, né, que nós temos nesse estudo uma demonstração cabal de que as condições em que a escola está colocada geram uma influência muito grande no resultado final do desempenho dos alunos. Então, aqui em São Paulo, as melhores escolas, de maneira geral, as escolas públicas, estão localizadas em locais em que a população tem uma condição de renda mais adequada. Mas quando você compara dentro das mesmas regiões, levando em conta essa questão, fica nítido que em algumas escolas, mesmo em situações em que a comunidade tem uma situação econômica inadequada, a presença de professores pode fazer uma grande diferença. Você encontra, mesmo nessas regiões, escolas com bom desempenho escolar, reforçando de maneira muito clara que o professor tem um papel fundamental nesse desempenho. Doutor Misael. eu queria concordar com o Milton
é de fundamental importância a presença do professor, cara. Eu me lembro de todos os meus professores do ensino fundamental, porque eles tinham uma dedicação especial. Agora, o que existe hoje, a Aline pode não concordar, o doutor, também é professor, pode não concordar, é que nós temos colegas aí que se diz professor, que ele é um enganador. Ele não sabe o que é se portar perante o aluno dele. Ele vai de qualquer jeito. Ele não pensa nem na indumentária dele. Eu me lembro que no meu 4º ano primário, o meu professor Agostinho dos Santos, que não era cantor, mas era professor, ele dizia para o diretor: só quero os repetentes da sala. Não quero os bons. Me dá os repetentes, me dá os rebeldes. E esse eu quero formá-lo e quero fazer, torná-lo como homens. E me lembro até de um caso de um cidadão que era bagunceiro ao extremo, aquele de derrubar caixa de picolé do menino que estava vendendo na rua, de brigar com o outro, de chegar atrasado e dizer para o professor que a mãe mandou ele comprar o pão e ele não tinha, ele tinha perdido a hora simplesmente. E esse professor ele era rígido, mas ele tinha um trato especial com o aluno. Depois de anos, eu encontrei com alguns colegas de classe, inclusive eu era gerente-geral da antiga loja MAP. Esse que era super bagunceiro, ele me disse: pô, cara, se não fosse o professor Agostinho, eu não sei o que eu seria. Seria aí um bandidinho qualquer, porque ninguém me dava jeito. Eu era bagunceiro mesmo, eu nasci assim. Mas o professor rígido, gravata impecável, bigode aparado ao extremo, impunha respeito, todo mundo respeitava o professor, todo mundo adorava o professor, coisa que nos dias de hoje, ou na atualidade, você vê cada professor que se diz: esse cara é professor mesmo? Ele está lecionando? Está. Ele é um cidadão mambembe que não tem moral nenhuma para exigir do aluno dele um comportamento exemplar. Então, o professor, ele é fundamental, sim, para a formação do jovem, para o respeito ao idoso, aos seus superiores. Tem aluno hoje que está batendo na professora. Por que isso? Porque não tem educação. Além de não haver educação na casa dele, não existe educação do professor. Então, nós não podemos nunca abrir mão da prioridade do professor, e o professor é tudo. Agora, tem alguns professores que esqueceram o título professor e vão de qualquer jeito, que você diz: meu Jesus amado, o que meu filho vai aprender com um bicho desse aqui? O cara vai com um cabelo que nunca penteou aquele cabelo. O que é isso? Ah, mas você é preconceituoso. Não, é respeito, é formação, é educação. E a prova disso é vamos dizer, a rigidez desse professor, que formou homens. Então, o professor... Vamos lá. Vamos seguir, doutor Misael. Próximo tema aqui, vamos abreviar em razão aqui da hora já adiantada. Olha, a Defensoria Pública da União lançou o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero. O objetivo é aprimorar a atuação da instituição neste segmento, também garantir assistência jurídica integral e gratuita às mulheres e contribuir para a promoção de um ambiente político mais seguro e igualitário. Também serão realizadas campanhas de conscientização para sensibilizar a sociedade em relação a esse tema. Doutor Capano, vamos juntar então essa iniciativa da Defensoria Pública da União a algo que já aconteceu aí há alguns anos, né? Em 2021, o Brasil ganhou uma lei, né, que tornou crime a violência política de gênero. Essa lei, inclusive, no mês passado, completou 3 anos, né? Então as coisas estão avançando. Isso mesmo, Mauro. É importante que a gente consiga conscientizar o nosso ouvinte, e essa discussão ela é importante nesse momento que nós tivemos aí uma cena que eu vou dizer muito ruim, né, de um candidato numa num debate público agredindo outro candidato. Agora, eu não acredito que fosse uma candidata, a candidata teria sido agredida fisicamente, mas é importante que a gente consiga começar
né, a falar sobre, ou continuar falando, como você mesmo colocou, né, a Lei 14.192 é de 2021, que as mulheres sofrem, sim, uma violência velada, né, uma violência de gênero, e normalmente é com relação àquela questão ela tem, nunca se pergunta ao homem, ele é promíscuo, mas fala que a mulher é promíscua, fala que a mulher, né, ela tinha que estar em casa fazendo, cuidando das crianças, né? Isso é uma violência, né, que impede o acesso ao pleito político. E veja, né, quanto melhor for o número de candidatos, melhor nós teremos aí, né, um pleito democrático. Então, aproveitando esse gancho aí dessa cena muito ruim que vai ficar aí no negativo da política brasileira, é importante que se conscientize que a violência na política ela existe sim, e ela não é só física. Ela é, às vezes, uma violência moral. E as mulheres sofrem bastante com isso, né? Tenho certeza aí que o Milton Flávio, né, que está na política há muito, muito tempo, tem muito para contribuir nessa discussão. A Aline, como mulher, né, tem aí as suas dificuldades, né, doutor Misael, com certeza. É importante, então, pontuar aí, né, que tem 3 anos de mudança do Código Eleitoral e nesse novo crime, né, que é a violência política de gênero. É importante a gente conscientizar. Milton, para te ouvir primeiro, então, olha, a Defensoria Pública da União lançou esse programa, é o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Pública de Gênero. Eu destacava aqui que isso se soma a outras iniciativas, a de 2021, a lei, né, que tornou crime a violência política de gênero contra a mulher, né? E disse que está avançando. Eu disse que está avançando. Está avançando porque a gente tem medidas, tem legislação, enfim. Infelizmente, na prática, é a coisa que não está acontecendo como deveria, né? Ou seja, a legislação nem sempre é capaz de colocar as coisas em ordem, né? Esse é um problema geral da sociedade, né? A política, ou a campanha política, ou o exercício da atividade política, na verdade, ele sofre as influências do meio em que nós vivemos. A violência da mulher é diária, você todos os dias assiste, ouve, crimes que continuam acontecendo, mesmo com a divulgação e a implementação de políticas de gênero, como você falou, Mauro. Eu acho que isso é fundamental. É importante a participação da mulher na política, ela precisa ser protegida e incentivada. Agora, eu vou colocar aqui um problema que eu reputo polêmico, né? Que é o estabelecimento de cotas, né? Eu diria que, neste momento, né, eu tenho acompanhado, embora um pouco mais à distância, né, as dificuldades que os partidos encontram de preencher aquele número de 30%. Né? E isso faz com que você inclua, para preencher esses 30%, pessoas que não têm, ou mulheres que não têm formação, que não têm qualificação e que não têm, inclusive, às vezes, interesse nessa disputa. Isso faz com que o eleitor, eventualmente, possa ter, na análise que faz das candidatas, a impressão de que as mulheres que são candidatas não têm a mesma qualidade que têm os homens que disputam os mesmos cargos. Eu não sei Sim. como resolver isso, né? Eu não acho que seja adequado você não ter uma cota, mas me parece que a cota que foi estabelecida nesse momento, ela é maior do que a necessidade ou maior do que a disponibilidade que as mulheres com qualidade, com competência e com disposição se apresentam. E nesse momento isso pode ser danoso na avaliação que fazem os eleitores das candidatas do sexo feminino. Aline, sua análise a partir dessa preocupação do Dr. Milton Flávio. Eu entendo essa preocupação como uma cota de incluir, que na verdade ela é excludente, né? Então, na verdade, ao invés de garantir um número de mulheres, garantir a participação das mulheres e garantir que elas tenham voz e que elas são ouvidas enquanto elas estão dentro da política, isso sim seria o mais necessário no momento. Doutor Mizar, eu vou para o último tema aqui, para a gente falar sobre segurança pública, e eu vou poupá-lo dessa questão aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar no final. Vamos tratar do seguinte: o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele falou à Rádio Bandeirantes hoje pela manhã, e ele disse que a justiça não colabora em nada com a violência implantada em nosso estado. Referindo-se à morte do delegado do DEIC, Dr. Mauro Guimarães Soares, agora no sábado, isso aconteceu num assalto no bairro da Lapa, o secretário Derrite disse que a polícia prende e o judiciário solta.
secretário citou vários casos em que os bandidos foram presos 3, 4 vezes pelo mesmo crime e a polícia, em relação aqui à morte do Dr. Mauro Guimarães Soares, busca 2 suspeitos aí pela ação ocorrida no sábado. Sua análise. É lamentável a perda de um profissional na área da Polícia Civil, mas o descontrole da segurança geral, apesar do excelente trabalho que o DERIT vem fazendo. Tem que dar a César o que é de César. Ou seja, ele tem se empenhado ao máximo, mas a coisa degringolou de uma tal maneira que ninguém respeita ninguém. Essa audiência de custódia que foi criada, meu Deus do céu, para que isso? Você pode criar uma audiência de custódia em determinadas situações, mas o cidadão que assaltou, que praticou um crime, uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, o que esse cara tem que passar por uma audiência de custódia? Não vejo o porquê disso. Mas eles conseguiram aprovar isso e a própria autoridade policial não tem nenhum poder de ação, porque se ele ferir o cidadão mesmo numa desavença, ele vai ser punido. Então eu tenho pena do policial nos dias atuais, porque ele, além de não ter poder nenhum, não tem moral. E lamentamos a morte do Dr. Mauro, porque era um excelente profissional. Quero entrar aqui com as perguntas da nossa audiência e aproveitar esse assunto aqui, dessa tragédia ocorrida com a morte do delegado nessa tentativa de assalto. A pergunta aqui, doutor Misael, vem do Jaime, do Jardim Bom Filhole, aqui em São Paulo. Obrigado, Jaime, sempre participando todos os dias. Ele quer saber qual é a estimativa de armas. Nosso ouvinte de carteirinha. Tem cada cativo lá no gente que fala. Um grande abraço. Ele quer saber, doutor Misael, a estimativa do número de armas que entram ilegalmente no Brasil todos os anos. É incalculável, Jaime, mas eu vou lhe dar um dado para os ouvintes do Gente que Fala, que é estúpido isso que eu vou falar. Mas os amigos têm ideia de qual é a única cidade brasileira que não pode se comercializar com arma de fogo devidamente legalizada? Porque você, para abrir uma loja, você tem que ter um alvará da prefeitura. Senão o Exército não libera. E esta cidade não libera isso. Ou seja, você não pode abrir lojas de armas de fogo nesta cidade. No entanto, é lá que se vende as metralhadoras, os fuzis e os M16 da vida, que é o Rio de Janeiro. Então, o que entra de arma ilegal nesse país, principalmente pela cidade do Rio de Janeiro, é incontável número. Por quê? Porque a prova inconteste que quanto mais você restringe, mais ilegalidade vai haver. Então, essas autoridades tacanhas que querem proibir a qualquer custo o uso da arma, é simples. Eles estão aumentando a clandestinidade e eles estão dando espaço àquele que trabalha ilegalmente. Porque o dia que acabar as legalizadas, só haverá as ilegais no país. Aline, bem rapidamente, bem objetiva a resposta, o tempo está apertado. A pergunta é da Raira, acho que é isso, Raira ou Raíra. Devido à alta influência dos professores sobre os alunos, como ficam os limites de interação entre os dois? Os professores devem aconselhar, tentar auxiliar o aluno a resolver problemas em casa? Uma pergunta é um pouco difícil, né? Depende das políticas da escola, na verdade. Isso eu acho que o professor precisa estar sempre de acordo com a política da escola onde ele trabalha, né? Mas é natural que exista uma relação de confiança e que o professor tenha ali alguma forma de conversar com esses alunos. Mas, como professor, eu diria, esteja atento às políticas da escola e o que são problemas que precisam ser levados à frente, a psicóloga, direção, coordenação, que o professor faça isso. Ô, Milton, a Alice, ela está fazendo uma pergunta em cima daquela discussão que nós tivemos aqui, da análise da cobrança, da eventual cobrança, né, de mensalidades nas universidades públicas paulistas. Ela pergunta, para quais fins seria direcionado o dinheiro arrecadado dessas mensalidades? Esse fundo não deveria ser relatado mensalmente para os alunos dessas instituições? Veja bem, eu acho que o projeto não vai passar, portanto, fica difícil você discutir como é que você vai usar o recurso que eu imagino não será arrecadado. Mas se eventualmente o projeto for aprovado, eu imagino que
o recurso que for eventualmente obtido deva ser aplicado justamente na manutenção no estímulo àqueles que são carentes dentro da própria universidade. Outra pergunta do Jaime aqui, doutor Evandro. A chamada democracia brasileira tem formado muitos brasileiros com consciência política? A questão da consciência política, acho que não tem a ver com democracia, né? Você tem consciência política em outros, né? Em outros regimes. O que a problemática é que em outros regimes vocês podem externar menos, né? O que eu entendo que é formar da consciência passa pela educação, não tenha dúvida, né? O Sim. quanto o regime é mais apertado ou não, aliás, pegando então o gancho da fala do Dr. Misael, quanto mais você aperta, me parece que mais as pessoas, né, vão ter consciência de que aquilo está errado, né? Então, me parece que quanto mais democrático for, não sei, uma percepção minha, né? é, Menos se reclama, porque está tudo indo dentro de uma relação institucional ok, né? É educação, no fundo vai cair na educação. Milton, bem rapidinho também, acabou de entrar mais uma pergunta aqui do Jaime. Ele quer saber quantas entidades internacionais nas áreas de pesquisa têm convênio com a FAPESP. Bem rapidinho, Milton. Eu não tenho, eu não tenho. Hoje nós estamos recebendo aqui duas universidades americanas, né? Hoje, né? Então, são inúmeras e eu diria que a FAPESP eu não diria que é uma ilha, né? Porque eu espero que ela já tenha outras ramificações, mas é um exemplo a ser seguido no país, né? A FAPESP é respeitada na área acadêmica, é respeitada na área política, tem um destaque especial no Brasil, mas tem o reconhecimento internacional, né? Ela tem convênios com praticamente todos os países desenvolvidos do mundo. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Um agradecimento a todos que participaram aqui em nome de toda a nossa equipe. Doutor Evandro Capano, advogado criminalista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito do Estado, professor universitário, sócio fundador da Capano, Passafaro, Advogados Associados. Doutor Milton Flávio, médico e assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Aline Rios, letróloga, consultora pedagógica, professora, designer instrucional da Force Learning, e o Dr. Misael Antônio de Souza, advogado, sócio-diretor do Grupo Realiza, diretor regional da Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas do Brasil. Um abraço para cada um, a gente espera revê-los em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela TV Aberta, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Um abraço para todo mundo. Tchau, até amanhã.